Olá, sou Pedro Rezende, da área da comunicação do 23º Conselho Regional Espírita de Minas Gerais. O vídeo que você vai assistir agora é parte do 9º CONICE, Congresso de Iniciação Científica, que aconteceu no dia 21 de agosto de 2022. Para facilitar, criamos uma playlist nesse canal onde você vai encontrar todos os vídeos, no total de 21 vídeos. Eles vão ser postados do dia 10 de setembro até 30 de setembro e serão encontrados na playlist aqui em cima no card, bem como também na descrição do vídeo, junto com as informações do vídeo que você está prestes a assistir. Antes do vídeo começar, quero saber uma coisa. Você já é inscrito no nosso canal? Ainda não? Então se inscreve, ativa o sininho para que o YouTube entregue mais conteúdo como esse para você. Você pode também ajudar compartilhando esse conteúdo com outras pessoas que gostem do mesmo assunto e pedindo para que elas também façam inscrição. Não esqueça aquele joinha que indica que você está gostando do conteúdo e o YouTube pode te mostrar mais conteúdo como esse. Agora, sem enrolação, vamos para o vídeo. E convidamos o segundo expositor, o Leandro Ribeiro Palhares, da cidade de Diamantina, Minas Gerais. O título do seu trabalho é Filosofia Espírita. Boa tarde, pessoal. Meus votos aí de paz, de saúde para todo mundo. Eu inicio aqui também fazendo um agradecimento, né, à organização do CONICE, que desde o ano passado, que foi quando eu tive a primeira oportunidade de entrar em contato com o evento, me abriu as portas, me acolheu e me possibilitou fazer parte desse grupo tão bacana e que busca, de uma forma humanizada, correlacionar a filosofia com a ciência no cotidiano atual, né? Bom, o meu trabalho, ele versa sobre a filosofia espírita, e eu quero iniciar deixando aqui claro que tanto a apresentação de agora, quanto o texto, né, que será publicado, ele é parte de um estudo um pouco maior, um estudo que está em andamento, tá? Então aqui são as primeiras ideias, as primeiras relações. O Espiritismo traz no seu corpo doutrinário uma tríade, né? A religião, a ciência e a filosofia. De um modo bem breve, né? A religião, ela acho que é até mais adequado falar de religiosidade, de espiritualidade, né? Porque ela não é cercada de dogmas, de posições hierárquicas, é muito mais uma interpretação atualizada e aprofundada do Evangelho de Jesus, visando, né, objetivando a nossa própria tomada de consciência na busca pelo autodescobrimento, através aí das práticas do amor e da moralidade. Já o outro alicerce, que é o alicerce científico, ele se dá pela própria constituição, né, do espiritismo, né, do corpo doutrinário, através de um método sistematizado que foi apresentado, né, anteriormente, né, baseado na educação de Pestalozzi, e baseado também em alguns outros métodos que eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas que eu estou sintetizando aqui, né, a observação, a testagem, uma análise racional imparcial e crítica, a submissão do material produzido aos pares, né? Kardec fez isso utilizando a Revista Espírita, né? A própria comunidade, através das reuniões, das viagens que ele fez, e a divulgação, né? A Revista Espírita também cumpriu esse papel, os livros cumpriram esse papel, as palestras, enfim, tem todo um arcabouço científico
em torno da doutrina. E, de igual modo, né, a religião e a ciência, o alicerce da filosofia foi uma busca racional por respostas às perguntas mais abstrusas da humanidade, que a humanidade se faz em todos os tempos, né? Por exemplo, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Enfim, Allan Kardec, como todos sabemos, né, foi inspirado pela espiritualidade superior, e alguns desses espíritos de escola que o auxiliaram, quando de sua última encarnação, cada um em uma temporalidade distinta, foram eminentes filósofos de diferentes períodos da filosofia ocidental. Então, eu fiz um levantamento, né, nas obras de Kardec, e esses nomes são alguns dos que foram filósofos, quando encarnados, que auxiliaram na codificação da doutrina espírita. Sócrates, Platão, Santo Agostinho, Pascal, Fénelon, Santo Afonso, Jean-Jacques Rousseau, Lamennais e Jean Renoir. Segundo Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, tiro aí uma citação direta, houvessem Sócrates e Platão conhecido os ensinos que o Cristo difundiu 500 anos mais tarde e os que agora o Espiritismo espalha, e não teriam falado de outro modo. Isso significa que dentro do corpo doutrinário, né, do tripé ciência, religião e espiritualidade, a filosofia tem um papel também fundamental na constituição do espiritismo. E esse trabalho, a única coisa que eu fiz foi voltar o meu olhar para esse aspecto da filosofia, né? Então, o objetivo, né, tanto da apresentação quanto do texto, é refletir na relação entre filosofia e espiritismo. Como método, né, como caminho científico para essa pesquisa, eu optei por uma das áreas temáticas do presente congresso, né, que é um recorte teórico das obras espíritas clássicas, e dentre elas eu escolhi a obra seminal do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, e procurei relacioná-lo a alguns aspectos filosóficos. E eu me vali de um método qualitativo de análise das informações contidas no Livro dos Espíritos, com a finalidade de estabelecer aí possíveis conexões entre esses dois campos do saber, o Espiritismo e a filosofia. Eu aqui vou fazer uma brevíssima síntese do que é o texto, e que já é uma síntese também, né? O texto, como vocês poderão ler depois dos anais serem publicados, ele é um compilado de algumas passagens do Livro dos Espíritos, de algumas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, aonde eu destaco a fala daqueles espíritos que foram filósofos que eu citei anteriormente. Então, de um modo bem breve, eu procuro refletir, né, e apresentar no trabalho que o Livro dos Espíritos ele é um verdadeiro compêndio de filosofia espírita, né? Ele foi, como todos sabem, organizado em 4 partes, e ele se baseou, dentre outros métodos científicos, como, por exemplo, de Pestalozzi, já apresentado aqui antes de mim, também do método científico socrático, chamado maiêutica. A maiêutica fora um método muito utilizado por Sócrates, que de uma forma bem superficial era aquele método de perguntas e respostas. E foi esse o método que Kardec utilizou, né? Preparando, elaborando, através de observações e análises, perguntas pertinentes e bem encadeadas umas às outras para poder arguir a espiritualidade superior, né? Sócrates também usou, atrelada à maiêutica, a ironia, em que nada tem a ver com a forma que nós utilizamos a palavra ironia hoje em dia, mas pelo que eu inicialmente percebo,
Kardec usou um pouco menos da ironia, mesmo porque ele lidava com espíritos de alta elevação moral e cognitiva, então ele nem precisava de utilizar tanto da ironia, mas ele se valeu do método socrático da maiêutica. Além disso, por ser uma obra, né, ou como eu disse, um compêndio de filosofia espírita, o Livro dos Espíritos ele aborda as grandes questões que intrigam até hoje e que sempre intrigaram a humanidade desde os seus primórdios. E aqui eu trouxe a questão 145 do Livro dos Espíritos, né, e apenas um pequeno trecho da resposta da espiritualidade superior. Né? Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? E aí um trechinho da resposta esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita, prepararam os caminhos. Então, bem antes da vinda de Jesus ao planeta Terra, outros espíritos foram encaminhados para cá, já para nos preparar. Né? E vários dos filósofos, ao longo da história ocidental da humanidade, também tiveram esse papel. Enfim, finalizando aqui a apresentação, ao longo de 26 séculos de existência da filosofia ocidental, né, que teve origem na antiga Grécia, né, no século VI a.C., se consolidou, né, a filosofia se consolidou, possibilitando a reflexão de temas que nos tocam diretamente, tais como a vida, a morte, Deus, a moral, a ética, a pessoa humana, a natureza, temas que são tocados todo o tempo, né, pelo Livro dos Espíritos e por todas as demais obras organizadas por Kardec dentro do Espiritismo. E, de igual modo, há cerca de 2000 anos atrás, Jesus Cristo encarnou com a missão de nos ensinar a respeito desses mesmos temas filosóficos, através das suas parábolas e dos evangelhos. E a doutrina espírita, apenas há 165 anos, elas vêm nos ofertar aí uma aula particular, uma aula de reforço, um para-casa dessas lições ensinadas tanto pelos antigos filósofos quanto por Jesus Cristo. E, finalizando agora sim, né, eu entendo, com esse olhar mais focado, né, na filosofia, uma necessidade cada vez mais premente de estreitarmos os vínculos entre filosofia e espiritismo, mesmo porque os vínculos entre a filosofia e a ciência vêm sendo cada vez mais estreitados, né, tanto na esfera das casas espíritas quanto no meio acadêmico. A filosofia, o espiritismo e a religiosidade, através da moral cristã, também, né, são foco aí há décadas e décadas, especialmente irradiando aqui no Brasil, através de Chico Xavier, Divaldo Franco e tantos outros. Então, até por exclusão, né, eu vejo essa necessidade de estreitamento dos vínculos entre filosofia e espiritismo. E trago aqui um trecho, né, a citação de um trecho de Allan Kardec, né, de uma fala do Allan Kardec no Livro dos Espíritos. À parte esses fenômenos, que são os fenômenos mediúnicos, há a filosofia, que me explica o que nenhuma outra me havia explicado. Nela encontro, por meio unicamente do raciocínio, uma solução racional para os problemas que no mais alto grau interessam ao meu futuro. Substituí-o por alguma coisa melhor. Indicai solução mais filosófica para todas as questões que ele resolveu. Bem, eu finalizo aqui a apresentação. Mais uma vez agradeço aos idealizadores do CONICE e todos aqueles que organizaram esse 9º CONICE em 2022. E deixo aqui também o meu contato, né, meu endereço eletrônico, me colocando à disposição para conversar, para trocarmos ideias, para receber críticas também, até para gerar aí outras ideias
de estudos e já pensando no 10º CONICE em 2023. Muito obrigado. Agradecemos ao Leandro pela sua apresentação